bom dia para você, bom dia para a sua família. Nós estamos começando mais uma escola bíblica dominical. Nós estamos falando sobre os aspectos da unidade, essa é a nossa revista. E hoje nós vamos estudar a lição de número 3, que tem como título Criação, o propósito da unidade. Vamos orar para nós começarmos a nossa lição? Senhor, muito obrigado por essa oportunidade, por nós podermos aprender um pouco mais da Tua Palavra. Eu quero te pedir pela vida de cada pessoa que está nos assistindo e desejando em Cristo que tudo esteja muito bem, que todos estejam com saúde e passando por esse período de isolamento social com tranquilidade, crescendo na graça e crescendo no conhecimento. É o que nós te pedimos e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Eu quero ler com você o nosso texto bíblico básico da lição, que está no Salmo de número 19, os versículos de 1 a 9, e que traz o seguinte texto. Os céus manifestam a glória de Deus, e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Um dia faz declaração a outro dia, e uma noite mostra sabedoria a outra noite. Sem linguagem, sem fala, ouvem-se as suas vozes em toda a extensão da terra, e as suas palavras até o fim do mundo. Neles pôs uma tenda para o sol, que é qual noivo que sai do seu tálamo e se alegra como um herói a correr o seu caminho. A sua saída é desde uma extremidade dos céus e o seu curso até a outra extremidade deles, e nada se furta ao seu calor. A lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e alumia os olhos. O temor do Senhor é limpo e permanece eternamente. Os juízos do Senhor são verdadeiros e justos juntamente. Só destacando a palavra tálamo, lá no versículo 5, que significa câmara interior e leito conjugal. Isso significa tálamo. O nosso textuário diz o seguinte: no princípio criou Deus os céus e a terra. Esse trecho está em Gênesis 1:1. Irmãos, a nossa palavra introdutória, o nosso comentário diz o seguinte: que todos quantos estudam a palavra de Deus, debaixo da orientação do Espírito Santo, compreendem que o universo e todas as demais coisas foram criados por Deus. A criação divina é uma das doutrinas mais bem fundamentadas e aceitas na Igreja. Consequentemente, nós entendemos que tanto a criação, a natureza, como a criatura, que é o homem, não existem de forma autônoma ou independente e não sobrevivem apartadas de Deus. Nós já falamos em lições anteriores, eu vou repetir aqui. O homem tem dentro de si uma noção de eternidade, uma noção de eterno, um incômodo com relação à finitude da sua vida. E essa lição, como todas as outras, tem 3 objetivos. O primeiro é fazer com que você entenda a criação como fruto da vontade de Deus. O segundo é que você saiba que a criação do homem, principalmente, ela manifesta a glória de Deus. E compreender, por fim, o modo como a unidade é vista por meio da criação. O homem, ele é a obra-prima da criação. O homem, ele é o ápice, ele é o ponto mais alto da criação. O homem, ele é feito à imagem e é feito à semelhança de Deus. Na lição, nós vamos falar agora da página 23, que diz o seguinte: a Bíblia declara a criação. Olha bem, o Antigo e o Novo Testamento declaram que a criação foi um ato da vontade soberana de Deus, tendo sido tudo criado por Ele, a natureza, o homem e até mesmo os seres espirituais que são os anjos. Neemias, ele faz a seguinte afirmação em seu livro: Tu só és Senhor, tu fizeste o céu, os céus dos céus e todo o seu exército, a terra e tudo quanto nela há, os mares e tudo quanto neles há, e tu os guardas em vida a todos,
e o exército dos céus te adoram. Está em Neemias 9:6. Veja bem, tudo que foi criado depende de Deus. Você não pode esquecer disso. Apesar de o homem negar, apesar de o homem imaginar que não, mas há essa dependência. Paulo em Atenas reforça esta ideia de dependência. Ele diz, pois ele mesmo é quem dá a todos a vida, a respiração e todas as coisas, porque nele vivemos e nos movemos e existimos, como também alguns dos vossos poetas disseram, pois somos também sua geração. O texto é bastante claro. Tudo na criação está submisso ao Senhor e é dependente dele. Eu vou repetir, apesar de o homem negar isso constantemente, apesar de o homem se achar autossuficiente, apesar de o homem achar que não, apesar de o homem achar que é sábio, apesar de o homem achar que ele é autossuficiente. Ok? 1.1. A unidade na natureza. As palavras-chave aqui são desígnio e propósito. A criação revela o desígnio e o propósito de Deus a criar tudo o que existe. E o desígnio e o propósito de Deus nos remetem à unidade. Portanto, é evidente a mão de Deus na criação, pois ela aponta para aquilo que Deus quer que aconteça, visto que ao terminar a sua criação, Deus olhou e viu que tudo era bom. Vou fazer uma comparação bem simples. Você já imaginou, ou você já fez alguma coisa, você realizou algum trabalho, mais simples que seja, talvez uma limpeza. Você foi fazer uma limpeza de um local, ou de uma sala, ou de um objeto, e você investiu tempo, você se dedicou, você se debruçou sobre aquilo, você ficou dedicado, você ficou empenhado. E quando você acabou, você olhou e deu aquele uau! Que trabalho bem feito, olha isso. Ficou bom. Olha que coisa boa. E você tem alegria até de mostrar, de compartilhar para as pessoas. Olha o que eu fiz aqui, vejam o resultado. Isso não é bom? Eu acredito que foi exatamente isso que Deus quis passar para nós quando Ele terminou de criar o homem, quando Ele terminou de fazer a sua obra da criação, quando Ele terminou de criar a natureza, na sua complexidade, na sua terrível maravilha. Como as coisas acontecem quando você olha no reino animal, quando você vê as coisas acontecendo. Você fica impressionado de ver como que a natureza é incrível, como que as coisas funcionam. Tem um quadro amarelo na página 23 que diz o seguinte: a disciplina que estuda o propósito e finalidade de cada coisa na criação se chama teleologia. Assim, teleologia e teologia são inseparáveis. A palavra de Deus afirma que um ser único, cheio de poder e glória, é o responsável pela criação do universo e de todos os seus elementos. Desta maneira, cada componente da criação, mesmo as formas de vida mais elementares, passou a existir com uma finalidade e contribui para a realização dos propósitos da glória deste ser supremo. Ou seja, as coisas não existem à toa. As coisas não existem por existir. As coisas não existem ao acaso. É o que ele está dizendo aqui. Todos os acontecimentos ligados ao mundo físico e ao mundo espiritual concorrem para a unidade e a realização da vontade deste Deus único, singular e onipotente. Ok? Vamos seguindo aqui na leitura. O próprio Jesus nos dá uma pista desse desígnio divino da natureza em relação ao homem. Olha o que ele diz. E falando sobre o cuidado de Deus com a própria criação, Jesus disse: olhai para as aves do céu, que não semeiam nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial os alimenta. Se você olhar pela janela do seu apartamento, pela janela da sua casa, ainda é possível você ver, ainda é possível você ouvir pássaros voando. E eles passam o dia inteiro ciscando, eles passam o dia inteiro voando de uma árvore para outra, às vezes até brigando, nós podemos ouvi-los, mas eles não morrem de fome. Eles têm o alimento. E Jesus faz essa comparação. Se as aves tão simples, Deus cuida, por que não vai cuidar de nós?
Também Paulo fez uma declaração importante sobre as evidências que a natureza dá quanto ao seu Criador, e ele cita Romanos 1:20. Item 2. A criação do homem manifesta o propósito divino da unidade. Agostinho tem uma célebre frase na sua obra Confissões que diz: Criaste-nos para vós, Senhor, e nosso coração anda inquieto, enquanto não descansar em vós. Veja a declaração explícita em suas palavras. Esse pai da igreja no século IV parece ter entendido que longe de Deus o homem não é nada. E você entende isso já? Ou você acha que não? Você acha que é autossuficiente? Você acha que não precisa de Deus para nada? Cuidado. Olha isso. Ele que por muitos anos andou inquieto em seus pecados, inconformado com a própria miséria, após ler na carta de Paulo aos Romanos que o justo viveria pela fé, pôde então experimentar, pela fé, a unidade e a reconciliação com o seu Senhor e Salvador. Item 2.1, um exemplo clássico. Se nos voltarmos para a Bíblia, a sua história mais conhecida revela o desígnio de Deus em preservar sua unidade com o homem. Estou falando do relato da queda de Adão. Após a experiência de comer o fruto que era proibido, Adão se descobre nu. A Bíblia relata que diariamente o Senhor visitava Adão no jardim, provavelmente no final da tarde. O que o Senhor queria com essas frequentes visitas? Irmãos, Deus, já no momento da criação, deixou muito claro que gostaria de ter comunhão com o homem, e comunhão diária. A Bíblia diz que Deus vinha visitar o homem na viração do dia, é o que se fala aqui, provavelmente no final da tarde. Ele mesmo criou a sua imagem e semelhança, ou seja, Deus quer se relacionar com um homem que é a sua imagem e a sua semelhança. No entanto, a desobediência do ser humano o afastou do seu Criador. O pecado interrompe nosso relacionamento com Deus. E o que é o pecado? É desobedecer a Deus. Pecados são transgressões quanto às determinações divinas. Pecar não envolve somente o modo como nos apresentamos diante dos homens, mas principalmente a maneira como nos portamos na presença do Senhor. A desobediência é algo terrível. Já usei aqui exemplos em lições anteriores sobre pais e filhos. Eu gosto muito desse exemplo. Você já imaginou aquele filho desobediente, aquele filho que não faz nada que o pai quer? Não traz preocupação isso? Não traz um sentimento de que a Bíblia vai se cumprir porque se o filho não obedece, se o filho não honra, se a filha não faz aquilo que o pai pede, e as coisas que nós falamos, as coisas que nós pedimos podem dar a impressão de que não é importante, de que não é algo que tem um porquê. Talvez o filho entenda que se trata talvez de uma perseguição do pai, que o pai está preocupado somente em criar um obstáculo, e Deus age assim conosco. Quando Deus nos dá um não, ou quando Deus não nos responde num pedido, numa oração, isso pode passar a impressão de que Deus simplesmente não está enxergando, não está vendo. E isso não é verdade. Essa percepção ela é uma percepção falsa. Ela não está diante da realidade do que Deus realmente quer. E é muito importante que se esteja atento a isso. Ok? Isso acaba provocando separação. Assim como o filho desobediente se afasta do pai, a Bíblia tem o exemplo do filho pródigo, que ele renunciou à convivência, renunciou a viver na casa com o seu pai, ele reivindicou a sua herança em vida e saiu, colocou tudo a perder e voltou praticamente destruído e falido economicamente e, obviamente, o seu pai o recebeu. Mas todo aquele sofrimento poderia ter sido evitado, ok? Item 3, o resgate e a restauração da criação. A queda do homem não somente comprometeu a sua relação ou unidade com o Criador, como também afetou diretamente a criação, que é a natureza. Paulo nos falou a respeito disso quando escreveu aos Romanos, está em Romanos 8, 22 e 23. Se o pecado incitado pelo diabo teve poder de afetar a unidade da criação e da criatura com o Criador, maior poder tem a obra de Jesus no Calvário para reunir o homem. Paulo usou frequentemente a expressão um só
em suas cartas. E isto revela que a obra de Cristo na cruz é um remédio poderoso e eficaz contra a separação causada pelo pecado. Olha, aqui o autor traz vários exemplos de Paulo. Um só Deus, um só homem, um só coração, um só pensamento, um só propósito. E aí ele continua, tá? Ou seja, ele mostra muito claramente que o fato de Cristo ter morrido fez a contrapartida com relação a Adão. Por meio de um só homem veio a morte sobre todos, e por meio de um só, que é Cristo, veio a oportunidade, a chance de refazer essa união, essa comunhão com Deus, ok? Isso fique muito claro para você que está nos ouvindo. Item 3.1, passagens e figuras que falam da unidade. Só antes de ler o item 3.1, eu quero ler esse quadro amarelo que está na página 25, que fala o seguinte: a unidade perfeita, a comunhão entre Deus e o homem, e entre este e seu semelhante, foi danificada no Éden. Quando Adão decidiu colocar seus desejos e interesses acima dos de Deus, contrariando sua perfeita vontade. Contudo, ela será restaurada em todo o universo, tendo Cristo como cabeça e catalisador em si de todas as coisas criadas, tanto no céu como na terra. O tema da unidade terá o seu clímax na segunda vinda do Senhor, quando ele esmagará sob seus pés todo o sentimento faccioso e toda oposição a Deus. Ou seja, quando Cristo vier, todo sentimento e entendimento de separação e de quebra de comunhão será derrubado, destruído. Agora sim, o item 3.1 diz: passagens e figuras que falam da unidade. Várias são as direções e áreas em que a obra vicária... O que é vicário? Vicário é que toma o lugar, ok? Alguém que se entrega no lugar de outra. A obra vicária de Cristo pode ser percebida. Vamos ver algumas delas. 3.1.1, em relação ao povo judeu. Quando o povo de Israel viu o avanço do mal e a sua própria preservação comprometida, o profeta Jeremias manifestou-se da parte do Senhor com uma palavra de ânimo. E lhes darei o mesmo coração e o mesmo caminho para que me temam todos os dias, para seu bem e bem de seus filhos depois deles. A sorte futura de Israel é brilhante e gloriosa. Haveria disciplina, mas não catástrofe definitiva. O povo seria restaurado à sua terra, e a terra seria próspera. Além disso, haveria uma regeneração no coração e na alma do povo, e ele não se afastaria mais do Senhor. Eu quero fazer uma pergunta para você, fazendo um paralelo com a situação que nós estamos vivendo hoje. Você tem usado essa situação de instabilidade, de pandemia, para se aproximar mais de Deus? Essa pergunta tem sido feita por mim repetidamente ao longo das nossas lições. E eu volto a fazer agora. Você tem aproveitado esse momento de insegurança para repensar seus valores, para rever suas posições, rever suas atitudes? Você acredita que Deus está no controle dessa situação? Qual é a vontade dele? Qual é o objetivo de Deus com isso? Você já parou para se perguntar? Eu quero levar você à reflexão agora. Qual será o objetivo de Deus com tudo isso que está acontecendo, se abatendo sobre a humanidade? Aqui vemos o tema da unidade em dois aspectos. Primeiro, ao garantir ao povo o propósito original de habitar a terra prometida. Segundo, ao prover ao povo a união com o seu Deus. Totalmente aplicável à nossa situação hoje. 3.1.2. União para a missão. Quando o pecado tomou conta da humanidade, nos tempos de Noé, o Senhor fez uma aliança com ele para salvar um grupo que cresce no poder da pregação. Isso está lá em Gênesis 6,18. 3.1.3. União para a criação de um povo. Semelhantemente, quando o Senhor chamou Abrão para um importante projeto que se desdobraria num magnífico plano para salvar a humanidade, ele chamou o homem para unir-se a ele pela fé. 3.1.4. União para os negócios. Quando Jacó estava fugindo de seu irmão, parou num ponto do deserto a fim de pousar ali naquela noite.
Ele teve um sonho no qual viu uma escada que tocava ao céu. E o Senhor lhe fez uma promessa. Está lá em Gênesis 28, 13 e 14. Jacó acordou e prometeu dar o dízimo de tudo, porquanto o Senhor tinha prometido bênçãos sem medida a ele. Quais são as promessas de Deus para a sua vida? Você tem sido fiel em dar a Deus as primícias daquilo que você recebe? Já falamos em lições anteriores, não estou me referindo exclusivamente a dinheiro. Primícia do tempo, primícia do trabalho, primícia da dedicação, primícia da prioridade. 3.1.5 União para a evangelização e salvação. Em João 17, 21 e 23a, na conhecida oração que Jesus fez ao Pai, ele disse que a unidade entre ele e o Pai, entre os discípulos e ele, e entre eles e o Pai, resultaria em maior probabilidade de o mundo crer que Cristo foi enviado ao mundo. Sabemos que não há outro meio, segundo a palavra de Deus, de o mundo crer, senão por meio da unidade da igreja. Nós, como igreja, temos sido unidos, nós temos buscado o mesmo propósito, nós temos caminhado na mesma direção, nós temos remado de maneira cadenciada, organizada, a fim de que a embarcação consiga chegar ao porto. Você pode ser simpatizante da sua igreja, da sua denominação. Você pode gostar do seu pastor ou de determinado pregador. Você pode preferir esta ou aquela igreja. Entretanto, não pode deixar de estar unido a Jesus. Você está unido a Jesus? Pergunto a você. Você está fixado na rocha? Isso é uma pergunta que você precisa responder para você mesmo. Somente a unidade da igreja com Cristo, a cabeça, gera força para a igreja levar a mensagem de salvação aos pecadores. Somente a unidade da igreja com Cristo pode fortalecer o nosso testemunho. A evangelização é mais fácil quando estamos unidos a Jesus. Se pregarmos a salvação, mas andarmos separados uns dos outros, a nossa pregação não faz sentido e não tem poder. Será que você tem encarado os cristãos, seus irmãos, membros de outras igrejas, como concorrentes? Como alguém que talvez tire de você alguma coisa, membros da sua igreja, ou qualquer outra coisa? Será que o mundo tem enxergado a igreja como única? Será que o mundo tem reconhecido a unidade da igreja? Será que nós temos agido como uma unidade? Vou repetir. A evangelização é mais fácil quando estamos unidos a Jesus. Se pregarmos a salvação, mas andarmos separados uns dos outros, a nossa pregação não faz sentido e não tem poder. Vamos caminhando para a conclusão da nossa lição de número 3, que diz o seguinte: que maravilha é ver a unidade de Deus expressa na sua criação e os desdobramentos do seu propósito original que prevalece até nossos dias. Cada detalhe, cada minúcia, cada aspecto da criação aponta para ele. Jesus. E ele, por seu poder e amor com que nos amou, reúne em uma só fé, por intermédio de um só Deus e um só Espírito, todas as coisas que o Pai lhe deu e criou. Meu querido, que a lição de hoje possa frutificar em seu coração, que você dê ao Senhor a liberdade de operar maravilhas em amor, pois Ele nos ama e criou cada um de nós como expressão desse amor. Eu desejo que você aproveite muito essa lição, que você guarde tudo o que foi falado aqui, que você busque unidade, que você busque união, que você não se apegue a placas denominacionais, que você entenda a Igreja de Cristo como uma só, e que você respeite, que você evite criticar, que você evite atacar. Eu sei que às vezes nós somos tentados a
apontar o dedo, e que Deus encontre em nós um coração receptivo a essa palavra, para que nós não venhamos nos tornar julgadores, juízes denominacionais. Vamos orar? Senhor, muito obrigado por essa oportunidade, por esse tempo curto que nós passamos aqui na nossa Escola Bíblica Dominical. Mais uma vez eu te peço que essa lição fique gravada em nossos corações, que esse texto, que essa leitura provoque mudanças significativas na nossa vida, que nós de fato venhamos a agir com unidade, agir buscando o crescimento da tua igreja, mostrando ao mundo que nós somos unidos, mesmo sendo de denominações diferentes, mesmo tendo costumes e hábitos diferentes. Eu quero te pedir pelo culto que vai ser prestado a ti, agora na sequência. Recebe o louvor, recebe a adoração, que o nosso resto de domingo seja de paz e de alegria. É o que nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, Deus abençoe a sua família. Até o nosso próximo encontro. Fiquem na paz. Bom dia, pessoal, tudo bom? Nessa manhã eu gostaria de pedir que você abrisse a sua Bíblia em 1 João 4, a partir do versículo 7. A palavra de Deus diz o seguinte: Amados, amemos uns aos outros, pois o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Foi deste modo que se manifestou o amor de Deus para conosco, em haver Deus enviado seu Filho unigênito ao mundo, para vivermos por intermédio dele. Assim, nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, considerando que Deus amou desta forma, nós também devemos amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós, e o seu amor é aperfeiçoado em nós. Amém? Essa semana eu estava meditando sobre essa questão do amor de Deus. E semana de Dia dos Namorados, né? Para que é um tema melhor do que amor? E eu estava fazendo um paralelo com 1 Coríntios 13, né? Vendo esses pontos que trazem essas características do amor de Deus, né? E um ponto que traz em 1 Coríntios 13, que me chamou bastante atenção, é que o amor, ele não busca os seus próprios interesses, né? E aqui, quando a gente vê a forma como Deus, ele manifestou o seu amor por nós, né? Entregando o seu próprio Filho, eu acho muito interessante, porque Deus, diante de toda a sua grandeza, ele não buscou o seu próprio interesse, né? Ele buscou entregar o seu melhor por nós, por amor a nós, né? E como nós temos que aprender a respeito disso, né? Porque é esse amor que o Senhor espera que a gente tenha pelo nosso irmão. É um amor que tira a gente do centro, né? Que não é aquele amor egoísta. É um amor que a palavra fala, aquele amor ágape, né?
um amor sacrificial, um amor que você que vem de Deus, não é da nossa natureza. E nessa manhã eu gostaria de deixar essa reflexão, como a gente tem amado, né? Como a gente tem feito as coisas para Deus. Porque Deus fala que nada, se a gente não tiver esse amor, nada vale, não vale a gente dar coisas aos pobres, não vale nem a gente dar o nosso corpo para ser queimado, ele que fala em 1 Coríntios 13. Então, que a gente, como a palavra fala aqui, que a gente venha ter esse amor aperfeiçoado a cada dia, amém? E eu já queria aproveitar para dizer que eu amo muito vocês e a gente está com muita saudade, né? E que o Senhor venha estar abençoando você nesse domingo e que Ele venha estar aperfeiçoando esse amor em cada um de nós, amém? Senhor, nós te louvamos nesse dia tão lindo, Senhor, que Tu preparou para nós, Pai. Muito obrigada, Senhor, porque Tu és um Deus de amor, Pai, um Deus que se entregou por nós, Pai. Mesmo diante da Tua grandeza, Senhor, Tu não buscou os Teus interesses, Tu buscou o melhor para nós, Senhor. Muito obrigada, Pai, que nós venhamos ser a cada dia aperfeiçoados nesse amor, Senhor, e que nós possamos amar o nosso irmão, amarmos uns aos outros como o Senhor nos amou e nos ama, Pai. Que o Senhor venha estar conosco nesse dia, Senhor, que nós possamos estar ouvindo a Tua voz, Pai, que nós possamos a cada dia ter um relacionamento mais profundo contigo, Senhor, e que a cada dia, Senhor, isso venha se tornar mais real, Pai, nas nossas vidas, que nós possamos ter experiências incríveis contigo, Senhor, e que nós possamos a cada dia ter mais sede, mais fome e sede de Ti, Senhor. Que o Senhor venha estar abençoando, Pai, tudo que será feito nesse culto, tudo a palavra, os louvores, Senhor, que venham ser realmente uma forma de louvor, de gratidão a tudo aquilo que o Senhor é, Pai, a tudo que o Senhor tem feito por nós, Senhor. Muito obrigada, Pai, porque o Senhor tem cuidado de nós, Senhor. Nada tem nos faltado, Senhor, porque realmente Tu és fiel, Senhor, e nós somos gratos por isso, Senhor. Nós Te amamos, Pai, e Te louvamos por mais este dia, Senhor. Muito obrigada, Pai, por tudo. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. As paz de Deus. Vamos louvar o Senhor, vamos adorar Ele. Ele é digno de todo louvor, Ele é digno de toda glória. Amém? Luz do mundo viestes à terra para que eu pudesse Te ver. Tua beleza me leva a adorar-Te. Quero contigo viver. Vim para adorar-Te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eterno Rei, exaltado nas alturas, glorioso no céu. Humilde viestes à terra que criastes, por amor pobre se fez. Vim para adorar-Te, vim para prostrar-me, vim para dizer
Todos necessitam de um amor perfeito, perdão e compaixão. Todos necessitam de graça e esperança, de um Deus que salva. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar. Para sempre, autor da salvação, Jesus sobre a morte venceu. Nas secas com os medos, falhas e temores, enche meu viver, a minha vida entrego pra seguir teus passos, a ti me rendo. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Posso o mundo ver brilhar a luz, cantamos para a glória do Senhor Jesus. Cristo, posso o mundo ver brilhar a luz, cantamos para a glória do Senhor Jesus. Posso o mundo ver brilhar a luz, cantamos para a glória do Senhor Jesus. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Posso o mundo ver brilhar a luz, cantamos para a glória do Senhor Jesus. Cristo, posso o mundo ver brilhar a luz, cantamos para a glória do Senhor Jesus. Posso o mundo ver brilhar a luz, cantamos para a glória do Senhor Jesus. Posso o mundo ver brilhar a luz, cantamos para a glória do Senhor Jesus. Vamos louvar ao Senhor?
meus olhos estão em ti. Não posso deixar de te ver, seguro em tuas mãos estou. A tua palavra me diz pra eu não me guiar com o que vejo aqui. Eu vivo pela fé em ti, meu Deus. O vento pode soprar, o mar se enfurecer, o mundo pode me atacar, maior és tu em mim, Deus da minha vida, Senhor da minha casa. Tu és o dono do meu coração. Confio em ti, a minha alma canta, quão grande és tu, Senhor, sobre tudo que vier contra mim, tu és maior. O vento pode soprar, o mar se enfurecer, o mundo pode me atacar, maior és tu em mim, Deus da minha vida, Senhor da minha casa. Tu és o dono do meu coração. Confio em ti, a minha alma canta, quão grande és tu, Senhor, sobre tudo que vier contra mim, tu és maior. Deus da minha vida, declare nessa manhã, Senhor da minha casa, declara aí, tu és o dono do meu coração, confio em ti, a minha alma canta, quão grande és tu, Senhor, sobre tudo que vier contra mim, tu és maior, sobre tudo que vier contra mim. Aleluia, Ele é maior. Fiquem com Deus. Bom dia, graça e paz. Graças a Deus estamos aqui mais um domingo por essa manhã tão abençoada para aprendermos mais de Deus, para louvarmos a Deus em comunhão, mesmo através, do vídeo, através da televisão, do celular. Eu hoje quero dar os parabéns ao Horácio, ao Marcelo, pastor Horácio, pastor Marcelo, porque a Convenção Batista Nacional, outras também, comemoram nessa data o Dia do Pastor. Durante a semana toda, muitas convenções comemorando o Dia do Pastor. E eu peço a Deus que Deus continue abençoando a vida deles, ungindo, capacitando,
para eles exercerem esse chamado tão glorioso, né, que Deus os chamou para estar à frente de um rebanho. Pastor Marcelo, Pastor Horácio, parabéns e que Deus continue abençoando vocês. Amém? Amados, durante esse período que nós estamos passando de quarentena, eu às vezes fico meio angustiada, não sei se a palavra angústia seria a palavra certa, porque assim, querendo ajudar, querendo resolver os problemas de todo mundo. E a gente sabe que a gente não pode resolver os problemas de todos. Cada dia a gente recebe uma notícia e eu penso, como posso ajudar? Como podemos ajudar? Como se isso fosse a solução, como se isso fosse resolver todos os problemas. Os problemas vão continuarem a vir e a ir embora. E no último domingo, dia 7/6, pela manhã, eu estava na minha cama e eu estava pensando sobre essa questão. Eu estava vindo à minha mente aqueles que perderam seus empregos, aqueles que estão no leito do hospital, aqueles que são diagnosticados com esse vírus e chegam, né, às vezes até apavorados no hospital, aqueles que perderam seus entes queridos, aqueles de que de uma maneira ou outra estão sofrendo nesse momento. E esses pensamentos vinham à minha mente e eu orava, imaginando, o que podemos fazer para ajudar? Como poderemos ajudar? Entre todos esses pensamentos veio à minha mente o texto de Atos 3, 1-10. Eu já ministrei, inclusive, sobre esse texto. E como de costume, levantei, fui para a sala, peguei a minha Bíblia, um caderno, uma caneta e me deixei encher da palavra. Abri Atos 3, do 1-10, li e fui absorvendo a palavra de Deus. Vamos ler, então, Atos 3, de 1-10? Olha o que diz. Pedro e João subiu ao templo para a oração da hora nona. Era levado um homem coxo de nascença, a qual punham diariamente a porta do templo chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Vendo ele a Pedro e João, que ia entrar no templo, implorava que lhe desse uma esmola. Pedro, fitando-o juntamente com João, disse, olha para nós. Ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse, não possuo nem prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, anda. E tomando pela mão direita, o levantou imediatamente. Os seus pés e tornozelos se firmaram. De um salto se pôs em pé, passou a andar, e entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus. Viu todo o povo a andar e a louvar a Deus, e reconheceram ser ele o mesmo que esmolava, assentado à porta formosa do templo. E se encheram de admiração e assombro por isso que lhe acontecera. Então aqui nós estamos vendo que Pedro e João estavam diante de uma situação assim também. Um problema, alguém que estava pedindo ajuda. Alguém, vamos dizer, que estava pedindo socorro. E quantas vezes eu e você estamos diante dessa situação, de uma situação assim? Nesse momento que nós estamos passando, nós vamos enfrentar situações assim. Nós vamos chegar em um momento que a gente vai dizer o que nós podemos fazer, como poderemos fazer. É interessante que esse homem, se você for ler o texto aqui, ele não pediu a cura para Pedro e João. O que ele pediu para Pedro e João foi uma esmola. Ele implorava por uma esmola. Talvez ele nem conhecesse quem era Pedro e João, não sei. Talvez conhecesse, mas não pensasse que eles poderiam fazer os mesmos milagres que Jesus fazia. Eu não posso informar que a Bíblia não fala sobre isso, mas é interessante, vamos ler o verso 4. Olha o que Pedro fala. Pedro, fitando juntamente com João, disse, olha para nós. Então Pedro, né, junto com João, olhou para esse mendigo, para esse coxo e disse, olha para nós. Aí vocês olham o verso 5, o que é que fala? Ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Vocês olham que interessante. Ele, esse coxo, esse pedinte, que estava lhe pedindo uma esmola, olhava para Pedro e João, esperando receber alguma coisa deles, certo? Naquela expectativa, o que é que eles vão me dar? Um dinheiro? Quanto é que vai ser? Mas ele estava nessa expectativa de receber alguma esmola de Pedro e João. E olha o verso 6, o que é que fala? Pedro, porém, lhe disse, não possuo nem prata, nem ouro,
mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, anda. Pedro e João não deram nem prata, nem ouro, não deram nenhuma esmola, porque eles não tinham que dar. Mas eles disseram, em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda. Que interessante essa resposta. Amados, parece que nós, até hoje, ainda não aprendemos que Deus tem muito mais para dar para nós, muito mais do que uma esmola. Às vezes parece que nós estamos sempre à espera de uma esmola. Parece que nós até esquecemos que o nosso socorro vem do Senhor e não vem como esmola. Nós temos um coração bom e queremos ajudar. E muitas vezes ajudamos, né? Conforme as possibilidades nós vamos ajudando. Mas o Senhor quer nos ensinar também a depender dEle, a confiar nele, a exercer autoridade no nome dEle, a crer nele. Nossa ajuda vai ajudar a situação por um momento, por um instante. A ajuda que vem do alto muda para sempre a situação da pessoa. Quem beber da água que ele dá nunca mais terá sede, não é isso que a palavra fala? Hoje nós damos um pão e matamos a fome naquele momento. Mas amanhã a fome volta. A resposta de Pedro para aquele coxo foi, em nome de Jesus Cristo Nazareno, anda, anda. Em nome do Nazareno, não fique parado à beira do caminho, que era costume do cego, do coxo, né, do surdo, do mudo, ficar à beira do caminho. Né? Em nome do Nazareno, não fique mendigando, como se dissesse assim, ande com confiança, ande com fé, ande sem murmurar, ande com gratidão no coração. Amados, realmente precisamos acreditar que tudo vem do Senhor. Nós acreditamos realmente que tudo vem do Senhor? Não estou dizendo aqui que nós não devemos ajudar. É nosso dever ajudar. É nosso dever colocar o amor em ação. Mas não adianta ajudarmos se as pessoas não querem andar. Não querem levantar, não querem mudar, não querem crer, não conseguem se mover. E é isso que o Senhor está querendo falar para nós hoje, pela manhã. Levante, ande, eu te sustento, eu sou o teu socorro, eu sou tua força. Vamos lá para Mateus 6, capítulo 6, verso 25 a 34, olha o que é que fala. Mateus 6, capítulo 5 ao 34, olha, 25 ao 34, olha o que diz. Por isso vos digo, não andeis ansioso pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, não ajuntam em celeiros, contudo vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, possa acrescentar um côvado ao custo de sua vida? E por que andais ansioso quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo que hoje existe e amanhã é lançada no fogo, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis dizendo que comeremos, que beberemos ou com que nos vestiremos. Porque os gentis é que procuram todas essas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas as coisas vos será acrescentada. Que coisa linda! O Senhor manda que nós devemos buscar em primeiro lugar o reino dos céus e todas essas coisas nos serão acrescentadas porque Ele conhece, Ele sabe qual é a nossa necessidade. Então Ele diz, não andeis ansioso. Eu sou o Deus que sonda, eu sou o Deus que olha tudo e eu sei o que vocês estão necessitando. Então vamos dizer assim, de correr atrás do vento e procure descansar em mim, procure esperar por mim, procure ter descanso em mim e crer na minha palavra. Vocês lembram o povo de Israel diante do Mar Vermelho?
quando o exército de Faraó, o exército do Egito estava atrás deles, podemos até dizer, né, que eles estavam num beco sem saída, né? Eles não podiam atravessar o mar, e como eles iam enfrentar o exército de Faraó? Ele já estava caminhando por alguns dias no deserto, com famílias, com crianças, com pessoas mais velhas, talvez cansados. Como que eles iriam enfrentar um exército preparado? Né? O que fazer? Muitos fizeram o que nós fizemos algumas vezes. Murmuraram contra Deus, contra Moisés, e muitas vezes nós fizemos isso. E o Senhor falou para Moisés, fala para o povo que marche. Como marchar, né, diante de um mar? Como, vamos dizer assim, como avançar diante de um problema desse? Como avançar diante do problema que eu estou enfrentando hoje? Como seguir adiante com essa situação que eu estou enfrentando? O Senhor poderia mandar um exército de anjos e eliminar o exército de Faraó. Pronto, eliminava tudo, resolvido. Poderia mandar uma praga e matar todos. Mas não foi isso que Deus fez. A ordem foi para marchar. Caso contrário, o povo não aprenderia a confiar em Deus. O grande eu sou. Pedro falou ali para o mendigo que era coxo. Anda. O Senhor falou para o povo lá de Israel, marche. Mas como que eu vou andar se eu sou coxo? Eu preciso de esmola, de ajuda. Talvez fosse isso que o mendigo pensou. Mas lembre, irmãos, a ordem é marche, ande. Mas como marchar se eu estou sem emprego, sem salário, sem saúde? E aí entra, né? Sem, né? Nós temos, né? Parece assim, uma lista de 100. Mas a ordem é para marchar. Confie, exercite sua fé, levante. Você pode até dizer, para você é fácil falar isso. Mas eu vou usar em falar. Não sou eu que estou falando. É o Senhor que te ordena a marchar, a andar. É o Senhor que está dizendo, não fique parado na beira do caminho. Levante, marche, ande. Para Pedro também era fácil dizer para aquele coxo, ande. Pedro não era coxo, mas a ordem foi dada. O Senhor quer que deixemos de ser coxo, incapacitados, cego. Ele tem a solução para nós. Marche. Os sofrimentos da vida, as aflições, tem um lado de aprendizado, de enfrentamento, de decisões. Eu sempre costumo dizer que o nosso Deus é um Deus didático. Podemos nos colocar, será diante do espelho e perguntar? Você já pensou? Bota um espelho e pergunte você, em quem estamos confiando? Em quem estamos crendo? Podemos ser sinceros realmente? Vocês lembram, diante da fornalha de fogo, qual foi a resposta de Sadraque, Mesaque e Abidnego? Vamos ler Daniel 3, 16, 18. Daniel 3, 16, 18. Deixa eu procurar aqui. Daniel 3, capítulo 3, verso 16 e 18. Olha o que é que diz. Vamos lá. Fala o seguinte. Responderam Sadraque, Mesaque e Abidnego ao rei. Ó Nabucodonosor, quanto a isso, não necessitamos de te responder. Se o nosso Deus a quem servimos quer livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente das mãos, ó rei, e das tuas mãos, ó rei. Se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantasse. Amados, vocês viram qual foi a resposta desses jovens? Vocês observaram a confiança desses jovens, a resposta deles para o rei diante ali da fornalha de fogo? Eles não falaram, nós vamos orar para depois lhe dar uma resposta. Nós vamos pensar para depois lhe dar uma resposta. Eles tinham a resposta, porque eles confiavam, eles sabiam quem criam, eles sabiam quem era Deus. Eles tinham a resposta dentro deles. E muitas vezes nós somos templo do Espírito Santo, nós temos a resposta dentro de nós, nós temos a Bíblia, mas muitas vezes nós parece que queremos enrolar a Deus. Eles não duvidaram em momento nenhum em dar aquela resposta e ainda responderam, se Deus quiser, Ele nos livra. Se Ele não nos livrar,
nós vamos continuar adorando ao nosso Deus, somente ao nosso Deus. Se Deus fizer, como se dissesse assim, Ele é Deus, se não fizer, Ele vai continuar sendo o nosso Deus. Nós cantamos isso, mas nós não vivemos isso. Nós cantamos isso com tanta alegria, com tanta convicção, mas na hora do agir nós agimos totalmente o contrário. Nós caímos na murmuração, na ingratidão. Qual tem sido nossa resposta diante das situações que enfrentamos dia a dia? Marche, ande, porque o nosso Redentor vive, e Ele quer fazer um milagre em minha vida, em sua vida. Enquanto estamos parados, não veremos o milagre de Cristo em nossas vidas. O Senhor fala todo o tempo, eu cuido de você, eu zelo por você, eu não quero te dar uma esmola, eu quero fazer um milagre em sua vida. O Senhor não é um Deus que dá esmola, é um Deus que transforma situações, é um Deus que transforma vidas, é um Deus que abre o mar vermelho. Esse é o nosso Deus. Lembram a passagem da pesca milagrosa ali em Lucas 5? Vamos ver Lucas 5, o verso, vamos ver se eu consigo encontrar, o verso 5 e 6, olha o que fala. Respondeu-lhe Simão, mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei as redes. Fazendo isso, apanharam grande quantidade de peixes e rompiu-se-lhe a rede. Qual foi a resposta de Pedro? Novamente Pedro, quando Jesus mandou lançar a rede. Pedro tinha lançado a rede a noite toda e não tinha pego nenhum peixe. Os pescadores costumam dizer assim, o mar não está para peixe. Mas olha o que ele disse, mas sobre a tua palavra lançarei as redes. A última palavra, meu irmão, minha irmã, é de Deus. Ou nós cremos nessa palavra ou nós não cremos. A última palavra é de Deus. Lance a rede, meu irmão, lance a rede, minha irmã. Sobre a tua palavra eu vou confiar. Eu vou me levantar, eu vou marchar, eu vou continuar, eu não vou desistir. Não é a palavra do governo, não é a palavra das redes sociais, não é a palavra dos repórteres de TV, não é a palavra do ministro da Economia, não é a palavra do médico, não é a palavra do pastor, é a palavra do mestre. É a palavra do mestre. A ordem de Jesus diante de um milagre sempre foi, levanta-te. Ande, veja, a tua fé te curou, vai, não fique parado, vai, não peques mais, continue a praticar, não continue praticando os mesmos erros. Sempre que Jesus efetuava um milagre, ele dizia, levante-se, ande, marche, porque você está vivendo o milagre de Deus. Deus quer fazer um milagre na sua vida. Então levante, marche em direção ao milagre de Deus, mas não fique parado. Não diga, mas o mar vermelho está na nossa frente, tem um exército atrás de mim. Mas nós temos o Deus de Israel, que abre o mar vermelho, que acalma a tempestade, que dá vida ao morto, que dá vista ao cego. Esse é o Deus que eu creio. Então, amados, vamos crer no milagre de Deus para mim e para a sua vida. Levante, marche, ande, não fique parado, não fique mendigando esmola, porque você serve a um Deus de milagre que transforma, que dá nova vida. É esse o Deus que eu creio. E não esqueça, ação, atitude, eu sempre falo, a vida do cristão é feita de ação e atitude, então se levante desse seu leito aí de angústia, desse seu leito aí de dor, dessa sua maneira de estar sempre conjugando o verbo sofrer, e olhe para frente. Ah, mas lá na minha frente está o mar. Olha para trás, mas ali está o exército de Faraó. Mas olhe para o alto, que é de onde nos vem o socorro. Que ele elimina, ele abre o mar, ele elimina o exército. E creia no milagre de Deus em sua vida. Amados, não esqueça, a ordem é marche, ande. Vamos orar? Pai Todo-Poderoso,
nós te louvamos, te engrandecemos e agradecemos, Senhor, pelo teu grande amor em nossas vidas. Te damos graças, Senhor, por tudo que tu tens feito e o que vais fazer. Pai, nós pedimos em nome de Jesus, aumente a nossa fé. Aumente a nossa fé. Abra os nossos olhos para que nós possamos ver o milagre. Oh, Pai, eu te peço em nome de Jesus que nós possamos nos levantar, andar, marchar, Senhor, porque tu és o Senhor da guerra. É tu que abre o caminho. É tu que abre as portas, Senhor. É tu, Senhor. Sempre és tu na nossa frente, Senhor. E tu sempre nos disseste que tu é o nosso socorro bem presente na hora de angústia. Que nós não venhamos, Senhor, viver pelas circunstâncias que nos aparecem à nossa frente, mas venhamos viver de fé em fé, Senhor, crendo, Senhor, não ficando à beira do caminho, mas andando sempre na tua direção. Pai, eu quero agradecer nesse momento pela vida do pastor Horácio, do pastor Marcelo, pedir que tu venha abençoar eles cada dia mais e mais, dando sabedoria, dando discernimento nesse tempo, Senhor, para que eles venham fazer a tua vontade, que é boa, agradável e perfeita. Eu peço pela vida de cada irmão da nossa igreja, de cada um que esteja vendo esse momento de meditação, que tu venha falar a cada coração, Senhor. Que venhamos tomar atitude de nos levantar, de andar, de marchar, Senhor. Nós não somos um povo que fomos feitos para ficar parados, não, Senhor. E venhamos crer que o milagre vem de ti, Senhor. A última palavra é tua, Senhor. Tudo coloco em tuas mãos e agradeço em nome de Jesus. Amém. Hoje é o Dia do Pastor. E esta é uma data que está no calendário, mas acima de tudo, está em nosso coração. Afinal, estamos felizes e gratos a Deus pelo pastor, anjo da igreja, que o Senhor levantou para estar neste lugar, conduzindo com amor, sabedoria e temor as suas ovelhas. É neste momento que vemos o quanto Deus é maravilhoso e que realmente sabe o que faz, nos concedendo um líder tão amável e comprometido com a obra do Senhor. Sabemos que o Senhor, pastor, passou por muitos momentos difíceis, por muitas provas, até por incompreensão, para que chegasse até aqui. Mas também sabemos que o nosso Deus esteve ao seu lado, lhe apoiando, aprovando suas obras e abençoando o seu ministério. Afinal, foi para isto que ele lhe chamou. Ele conhece o seu coração, seu testemunho, seus dons. Sabemos que um pastor abre mão de muitas coisas para estar na posição que Deus lhe coloca. Ele não pode se deixar levar pelo desânimo nos momentos de dificuldade. Não deve buscar os próprios interesses. Não pode ter mágoa ou agir levado pela emoção. Deve amar a igreja, a obra de Deus e também o pecador. Um pastor deve ser exemplo para a sua congregação, para a sua família e para a sociedade. Por isso, nos alegramos em ver que a nossa igreja está em boas mãos, tendo à frente um pastor comprometido com a seara do Senhor. Um pastor que cuida, aconselha, ensina, ajuda. Que se relaciona bem com o ministério, reconhecendo que também precisa de seus auxiliares e do apoio e das orações de cada membro e congregado. E certamente, por onde passou, deixou suas marcas de amor. E isso acontece porque sempre fez a obra de Deus com amor e sabedoria em cada cargo que ocupou. Saiba, pastor, que os seus ensinamentos, seus exemplos de fé e de amor ao próximo, bem como o de temor a Deus, vêm sendo seguidos pelas ovelhas que o Senhor lhe confiou até hoje. Por isto, nesta data, o nosso desejo era o de lhe dar um grande presente, porque grande também é a nossa gratidão. Mas Deus sabe todas as coisas e certamente tem lhe abençoado e preparado muitas outras bênçãos para a sua vida. Assim, oferecemos esta homenagem com a nossa palavra de reconhecimento e de carinho pelo pastor maravilhoso que
que o Senhor tem sido. Que Deus continue lhe abençoando ricamente, ao Senhor e à sua linda família que caminha ao seu lado. Parabéns, pastor. Deus recompense por tudo que pôde nos transmitir e pelo seu zelo com a santa obra de Deus. A igreja aqui reunida diz em uma só voz o seu nome e o nosso desejo para o seu dia. O Senhor te abençoe e te guarde.